Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Hoje, uma quarta-feira, dia 16 de março de 2022. Bom demais poder estar com você ao vivo em mais um programa Opinião aqui no canal 22, tá? E é muito bom estar com você. Eu quero já, desde agora, agradecer a você, nosso telespectador, que está aí, ó, 2 anos, mesmo em tempos pandêmicos, acompanhando sempre aqui ao vivo ao nosso programa Opinião. E todo dia tem uma entrevista importante, uma entrevista que traz informações, e aquelas informações diretamente da fonte, não é? Como a de hoje, por exemplo. Você sabe para que serve a Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso? Qual o papel dela, enfim? Ó, tem coisas e ações que você nem imagina e que são importantes e que estão aí intimamente ligadas ao cotidiano da população, da sociedade, e que hoje a gente vai estar aqui esmiuçando com quem responde por essa corregedoria, que é o corregedor geral, o desembargador José Zuquim Nogueira, que aqui está a postos com a gente. Isso que você vê aí, ó, gravata bonita, tá todo alinhado aqui o doutor José Zuquim. Vai falar conosco sobre, inclusive, dirimir algumas dúvidas sobre o papel da própria corregedoria e outras coisas mais aí do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Lorenberg Alves, meu parceiro, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Então, a você que acompanha a Opinião pela página da Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigadão pelo carinho da companhia. Doutor Zé Zuquim, muito bom recebê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite, primeira vez aqui. A gente conversava na semana que passou com a desembargadora Maria Helena Povos aqui no Opinião. Ela esteve aqui com a gente, nos concedeu uma belíssima entrevista. Falava muito bem da nossa corregedoria. Afinal de contas, já ao cumprimentá-lo, eu já pergunto qual o papel, de forma mais não técnica, mas para que as pessoas possam entender, da corregedoria do Tribunal de Justiça, e que se eu pudesse citar alguns exemplos. Boa noite. Boa noite, telespectador. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, que está me dando a oportunidade de estar aqui com vocês e com o telespectador. E agradecer vocês também de poder trazer a toda a sociedade mato-grossense as informações afetas à atividade da Corregedoria. A Corregedoria tem como papel principal a atuação em primeiro grau de jurisdição, ou seja, fora o Tribunal de Justiça, toda atividade judicial é controlada pela Corregedoria Geral de Justiça do nosso tribunal. Por exemplo, vamos citar alguns exemplos aí. Eu fiquei sabendo a questão da entrega de títulos, né? Porque essa questão era muito de interesse popular, né? E aí eu vi que pareceu mutirão, mas não foi mutirão, a entrega de títulos. E quando tem situações como essa, tá lá a corregedoria se mostrando presente. Como assim? Em que sentido? Bem, lá eu tenho os juízes auxiliares. Um dos juízes auxiliares afeta o extrajudicial, aos cartórios do Estado, está o Dr. Calmon. Ele trouxe ao meu conhecimento a dificuldade que tanto o Legislativo como o Executivo, através do Intermate, estava tendo dificuldade dos registros levados a efeito pelo cartório. Era comum, quando da expedição dos títulos em razão da regularização fundiária, entregar ao cidadão aquele documento, o título de propriedade, e o cidadão, sem qualquer orientação, jogava na gaveta, achava que já era dono. E, na verdade, a segurança da sua propriedade consiste no registro de imóveis, no registro daquela propriedade. E o Intermate estava tendo dificuldade de levar a efeito esse registro. Esse primeiro registro da propriedade geralmente é gratuito, existe provimentos regulamentando isso,
e a própria lei da regularização fundiária também disse que esse primeiro registro é gratuito. E o Executivo e o Legislativo entendeu por bem em conceder ao cidadão o título, mas registrado, que isso representa uma segurança jurídica daquela propriedade. Segurança E jurídica. eles tiveram dificuldade no registro. Eu pedi que então o doutor Calmon, que é o juiz auxiliar encarregado disso, que intercedesse junto aos cartórios e verificasse se as exigências eram passivo de intervenção e de orientação. E graças a Deus a gente teve um resultado positivo e foi expedido, dependendo de registro, aproximadamente 2.300 títulos. 2.300 títulos em poucos dias. Quantos dias? Foram 9 dias. Você vê a importância disso, né? 2.300 títulos, ou seja, 2.300 famílias diretamente beneficiadas com esse trabalho feito aí pela Corregedoria. Um abraço para o doutor Calmon também, que, aliás, que a gente quer também logo trazê-lo para conversar com a gente aqui ao vivo no programa Opinião, que eu sei que também presta um serviço muito importante. A gente admira muito o trabalho do doutor Calmon. Lorenberg, e aí? Boa noite. Já falei boa noite, né? Agora, por favor, esteja à vontade, porque está à sua disposição aqui o nosso convidado. Desembargador, antes de mais nada, a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso programa, nós ganhamos e ganhamos muito. O amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor e eu, particularmente, já estou ganhando, aprendendo um pouco mais com o senhor. Desembargador, o senhor falava agora há pouco e eu estava prestando atenção, como sempre presta atenção em tudo que o senhor faz e fala. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito do videoconferência no Judiciário. Videoconferência no Judiciário. Pois bem, eu inicio dizendo que, em razão da pandemia, o Judiciário obrigatoriamente teve que iniciar um avanço que ocorreria nos próximos 10 anos. Criou um sistema totalmente diferente de atendimento em razão dessa pandemia, criou novas plataformas que, na verdade, incorrem numa transformação digital do nosso Poder Judiciário de Mato Grosso. O que representa essa transformação digital? Nós tínhamos até recentemente a casa de 1 milhão de processos em andamento no nosso estado. De conformidade com o portal Transparência do CNJ, o nosso estado de Mato Grosso é o 3º estado em razão de aviamento de ações judiciais. E o judiciário até então vivia uma tensão muito grande, que não conseguia levar a cobro a prestação jurisdicional a contento daquilo que entrava e que era aforado. Essa transformação digital nos permitiu que nós levássemos adiante um novo movimento do Judiciário, inclusive através da videoconferência. A videoconferência, ela nos permitiu a audiência de custódia, ela nos permitiu as audiências, não aquelas necessariamente que se faz presente a parte. Cito um exemplo da vara de família, que o magistrado precisa sentir realmente o anseio, a dor das partes que estão ali disputando, inclusive não bens material, mas às vezes os filhos. Precisa ouvir as partes, precisa ouvir tudo. E isso não é possível através da videoconferência. Júri não é possível através da videoconferência. Então, essa videoconferência veio agregar essa transformação digital do Poder Judiciário. E nós, ao colocarmos à disposição esse processo de transformação, nós também estamos muito preocupados, não só com aqueles que têm acesso a essa transformação digital, mas também aquele grupo que nós chamamos de excluído dessa transformação digital. É aquele que não sabe entrar no site do tribunal, não sabe consultar o seu processo, não sabe realmente verificar
o andamento daquilo que ele mais preza às vezes, que é uma ação. Nós estamos muito preocupados também com aqueles que sabem, mas não têm qualquer orientação. Então nós temos 2 grupos dos excluídos e o tribunal tem, o Poder Judiciário tem o dever realmente de colocar à disposição desse grupo de excluídos também ferramentas capazes dele poder até mesmo participar de uma videoconferência. Então, assim, não é verdade a afirmação de que a tecnologia veio e vai tomar conta de tudo e agora com essa coisa de pandemia tem um novo normal e que, por exemplo, as videoconferências, elas, naquela situação que exigia a presença humana, o senhor citou um caso muito importante aí, quando tem a situação de tem que se ouvir as testemunhas, onde tem que... Porque o operador, o juiz, ele precisa de sentir. É uma pergunta que eu faço. Estou dando opinião, mas já vou deixar o senhor também para responder. Precisa realmente? Eu acho que precisa, mas o senhor acha que daqui a pouco, com o passar do tempo, isso vai ser totalmente máquina, que não vai ser mais necessário isso? Ou esse contato humano vai ser sempre necessário? Não, tem situações que o juiz precisa se colocar do outro lado. O juiz precisa viver as partes, precisa vivenciar os anseios da parte. O que ele espera daquela pessoa que está ali representando e que vai decidir sobre um eventual direito, ou seja, da família, ou seja, de patrimônio, ou seja, da liberdade. Há situações que o juiz precisa vivenciar. Mas nós, sim, estamos caminhando para uma situação de que, lá adiante, aonde eu quero um magistrado como corregedor, eu quero um magistrado na ponta de uma internet. Eu quero um magistrado trabalhando, oferecendo um serviço e uma decisão de qualidade, um serviço de qualidade e de celeridade para o cidadão. Porque o objetivo da nossa atividade jurisdicional é realmente ser um pacificador social. Resolver os conflitos existentes entre a sociedade, entre os cidadãos. Por isso, inclusive, a gente está muito preocupado naquelas situações que tem que ser criada e disponibilizada para o cidadão, dele optar se ele quer judicializar ou se ele prefere ser orientado para resolver o seu conflito. É o que foi implantado, o Sejusc, que é o setor de conciliação do Poder Judiciário, para que o cidadão seja orientado o que lhe convém. Lhe convém judicializar ou ele ser orientado? Olha, o judiciário tem decidido nessas situações assim, assim, assim. Não lhe é favorável, às vezes, você optar por uma conciliação com a outra parte? Então, nós estamos criando os instrumentos também para evitar a judicialização. Isso tudo é voltado num serviço para o cidadão, para a sociedade. Doutor Zé Zucchini, trocando de assunto aqui, eu só queria, daqui a, que dia que é hoje? Daqui 12 dias, não é, o Tribunal de Justiça, ele vai promover uma mudança que promete ser significativa aí na questão aí das ações penais, não é? Que é o tal do NIPO. Eu queria até que o senhor explicasse o que é o NIPO. Eu sei o que é o NIPO, mas explicar a miúde o que é o NIPO, que é o Núcleo de Inquéritos Policiais. Vai ser inaugurado, né, que é aqui da comarca de Cuiabá, no dia 28 de março, à tarde. Essa solenidade vai ocorrer ali no prédio do juizado na Miranda Reis. Você pode esmiuçar aí o que vem a agregar aí esse núcleo? Eu também precisaria dizer que uma das plataformas do atual presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Fux, que também é presidente do Supremo Tribunal Federal, ele criou a Justiça 4.0. E houve uma adesão da nossa presidente do tribunal a esse programa da Justiça 4.0. São novas modalidades de jurisdição. São os núcleos que foram criados inicialmente, e eu diria o núcleo de direito bancário.
foi criado o Núcleo das Execuções Fiscais do Estado, com competência em todo o Estado, para em determinadas matérias poder atuar buscando melhoria da prestação jurisdicional e celeridade dessas ações também. E uma das plataformas, uma das ferramentas e uma das modalidades foi o NIPO, Núcleo de Inquérito Policial. Nosso projeto piloto é a capital. Nós vamos abarcar, dentro desse núcleo, com 3 juízes já designados, com uma estrutura própria, os inquéritos policiais que tramitam na nossa capital. Aproximadamente 18 a 19 mil inquéritos. Abarcaria também a todos os inquéritos e medidas cautelares da vara, da 7ª vara, que é do crime organizado. Esses juízes atuariam nos inquéritos buscando dar celeridade, buscando dar e evitar, com a sua atividade, a prescrição desses crimes e que desse andamentos céleres nesses inquéritos. E a atividade vai do início do inquérito até o oferecimento da denúncia ou do arquivamento do inquérito. Então, isso é mais uma ferramenta colocada à disposição para extirpar de vez o sentimento da impunidade, que geralmente ocorre, juízes capacitados e, inclusive, preparados para agirem, né, nesse núcleo, não que os outros não sejam preparados, mas esses vão ficar atuando nesses núcleos para dar por finalidade ter na sua prestação jurisdicional celeridade e solução a esses inquéritos. Você vê, a gente falava da tecnologia aqui, agora há pouco, né? Da questão das audiências propriamente. Nessa questão do NIPO também tem aí a pegada da tecnologia, que é a digitalização. Para você ter uma ideia, me corrija se eu estiver errado, mas, aliás, é uma parceria, inclusive, não é uma ação somente da Corregedoria, é uma parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Parece que são mais de 9 mil processos que vão ser digitalizados, é isso? Aproximadamente 9 mil. Hoje, de 850 mil processos que tramitam no nosso estado, nós temos aí um montante de 19 mil processos só para ser digitalizado e podemos dizer, rasgamos os papéis e vamos trabalhar só com processo virtual. Fora a economia que isso vai significar. A economia que vai representar e mais uma coisa, uma secretaria onde hoje nós temos a necessidade de 8 servidores, ela vai funcionar com 3, 4 servidores. Realmente o nosso sonho é fazer as unificações das secretarias, fazer aí, se possível, isso depende de ser aprovado ainda, os nossos projetos, mas eu sonho que seja unificada as secretarias, esse contingente de secretaria, vamos supor, de juizado, nós já temos 6 juizados unificados. Qual é a economia que isso não vai 4 da capital e 2 da Várzea Grande como projeto piloto. A qualidade do serviço e a celeridade está aí a olho nu para ser visto. Vamos torcer para que esse NIPO de projeto piloto se solidifique, não é? Que venha a ser uma realidade constante e que isso quem vai ganhar todo mundo na celeridade, na economia, enfim. Olha só, o programa Opinião vai dar um tempinho para o primeiro break comercial, né? Mas não saia daí porque o papo está muito interessante. A gente está sabendo mais sobre a Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso com o seu titular, o desembargador Dr. José Zuquim Nogueira, que continua com a gente após o intervalo em instantes só. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião, hoje entrevistando aqui o desembargador José Zuquim Nogueira, nesta quarta-feira ao vivo no canal 22 TV Pantanal. Mandar um abraço para o seu Sebastião, lá do Osmar Cabral, que me falou hoje, que acompanha sempre o programa Opinião. Seu Sebastião é Dona Alzira. Dona Alzira é a esposa dele. É que manda na casa para ser mais direto, né, seu Sebastião? Abraço para a família inteira, obrigado pelo carinho da companhia aí. Vamos aos destaques do Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br.
A gente começa sempre falando aí dos números da pandemia. Mato Grosso registrou mais 5 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 14.829 óbitos desde o início da pandemia em todo o estado de Mato Grosso, não é? Mais 547 infectados foram somados à contagem do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, divulgado nesta quarta, dia 16. Com isso, o número de contágios pela Covid-19 no estado totaliza 719.566. Desses, 1.778 estão em monitoramento e 702.340 são considerados recuperados, afirma a pasta. Com isso, entre os casos confirmados, os suspeitos e também os descartados para a Covid, há 71 internações nas UTIs públicas e 34 nas enfermarias públicas. A taxa de ocupação de UTIs, no caso das UTIs adulto, teve redução de 28% para 25% nas últimas 24 horas. Já os leitos de enfermaria, os destinados ao mesmo público, esses se encontram com ocupação de 7%. Aí no Gazeta Digital. Olha, política. Pode ver que o deputado Dilmar Dal Bosco, que é o do União Brasil, ele anda para lá de descontente com o partido. Ele também é líder do governo Mauro Mendes, que é também do União Brasil, lá na Assembleia Legislativa. Há alguns dias, o Dilmar vem reclamando sobre a condução do partido. E olha que o parlamentar não é muito de reclamar e menos ainda de expor colegas do partido ou até mesmo lá na Assembleia Legislativa, colegas de Assembleia no caso. Em entrevista ao Gazeta Digital, recentemente, Dilmar revelou que não só ele, como um secretário de Estado, também pensa em deixar a sigla. Desde que foi homologado o União Brasil, o partido ainda não se organizou no Estado e sequer tem comissão provisória. Tem razão, Orenberg? Aliás, não é o primeiro que eu vejo chiar com essa mudança aí, essa fusão, mexeu com os ânimos do pessoal lá e tem gente que está com medo de não achar lugar ao sol nessa disputa aí. Você acha que tem razão, Dilmar? Tem razão sim, até porque, veja, muitos parlamentares que foram eleitos pelo PSL já deixaram o União Brasil. E alguns deles também deixarão União Brasil e irão, sobretudo, para o PL. O Dilmar Dal Bosco tem razão, sim, porque você tem muitos candidatos à Assembleia Legislativa e que provavelmente a União Brasil não deve eleger o número de candidatos com densidade eleitoral tem e apresenta. Ok, a gente retoma então aqui a entrevista com o desembargador José Zuquim Nogueira, que é o corregedor do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vou pedir por gentileza ao Lorenberg Alves fazer aqui a primeira pergunta deste bloco, aqui ao nosso entrevistado. Professor. Desembargador, corregedor, eu vou abusar um pouco da sabedoria do senhor, do conhecimento do senhor, da experiência do senhor, para trazer aqui um trecho, uma notícia, de acordo com o GC Notícias, do dia 15 de outubro do ano que passou, o senhor retornou a Sinop. Aliás, o senhor chegou a ser juiz em Sinop. E lá, de acordo com esse noticiário, o senhor se surpreendeu, emocionou com a beleza da cidade, com a área de preservação urbana, em especial as áreas de conservação presentes, a área do fundo da Unemate, que também surpreendeu o senhor, e a reserva que tornará o Parque do Jardim Botânico e a área que abraça o Parque Florestal. Por falar nisso, desembargador, o senhor falava agora há pouco também, no nosso intervalo, de que há uma pretensão e um avanço muito grande da criação do núcleo
voltado ao meio ambiente. Eu gostaria muito de ouvir um comentário a respeito dessa notícia e já trazendo a questão do núcleo do meio ambiente tão pretendido pelo Judiciário mato-grossense. Professor, eu fui juiz em Sinop de 86 a 91. Na época ainda das dificuldades. Quando eu assumi a magistratura, Mato Grosso terminava no Poço do Gil. O senhor lembra perfeitamente disso. Eu fui designado para Porto e na Porto em seguida fui para Sinop, aonde predominava a versão de que Sinop nunca cresceria porque não se podia construir prédio, que o prédio afundava. O senhor lembra disso? E eu vi uma Sinop, que eu deixei lá em 91, totalmente transformada. Uma cidade que impressiona. Uma cidade que cresceu em demasia. E eu tive a satisfação de vivenciar esse crescimento, o desenvolvimento daquela região e de implantar o nosso primeiro projeto, que chama-se Corregedoria em Ação. Esse projeto é um projeto, ou seja, a menina dos meus olhos, que é sair daqui do meu gabinete, ir para a comarca e ouvir a população, ouvir o jurisdicionado, ouvir os advogados e ver o que eu posso fazer para contribuir para a melhoria da atividade jurisdicional. E esse projeto, realmente, nós tivemos não só a oportunidade de ver o crescimento, a pujança daquela região, como também implantarmos aquilo que eu acho que é papel da corregedoria, o que nos cabia para melhorar, voltado para o social. Implantamos o projeto da família solidária, implantamos a família acolhedora, reforçamos, inclusive com o Executivo e o Legislativo, a rede de proteção à violência contra a mulher. Eu vi o desenvolvimento de Sinop e aquilo que eu poderia realmente contribuir como corregedor, com toda a estrutura da corregedoria, para melhorar o atendimento ao cidadão. Realmente, eu me emocionei a ver não só aquela menina do norte, da época do Enio Pipino, né? Do Geraldino Dalmazio, que era o prefeito da época, mas de ver aquela cidade maravilhosa, aquelas reservas maravilhosas. E agora, falando da reserva, nós temos um projeto, já comunicamos o CNJ, obviamente vai depender de apreciação do nosso Tribunal Pleno, o projeto voltado à criação do núcleo do meio ambiente, ou núcleo ambiental. Seria uma vara composta de 3 ou 4 magistrados, conforme a necessidade, com competência em todo o Estado. E esse Juvan, que hoje nós temos aqui em Cuiabá, de onde eu fui juiz do Juvan por 17 anos, seria criado em cada um dos biomas do nosso Estado, de conformidade com a necessidade, porque as fronteiras do agronegócio estão avançando. O desmatamento está ocorrendo. Os nossos recursos hídricos estão se tornando escassos, principalmente nessa região leste, aonde está predominando o plantio de soja. Ali é considerado pelo zoneamento socioambiental, que foi iniciado já há anos e anos e anos, e que até hoje não se concluiu. Ali nós temos a maior recarga hídrica do Araguaia. Nós temos, sim, todo o compromisso de, com a criação desse núcleo do meio ambiente, fazer com que o desenvolvimento ocorra de forma sustentável, sem findar os nossos recursos, que são findáveis. O que você está falando aí é que teríamos, de acordo com esse projeto, alguns, aspas, juvães,
espalhados pelo Estado, dada a riqueza e a amplitude que tem esse Estado. E a necessidade de atuação, de inibição da degradação ambiental. Hoje, todo o nosso produto florestal está sendo escoado por Santarém. Nós precisamos ter controle disso. Nós precisamos realmente fortalecer o manejo sustentado. Não o manejo de corte raso. Não a exploração de corte raso. Nós temos aí algumas regiões, que é do conhecimento de vocês, que muitos e muitos e muitos vivem do extrativismo. Podemos citar Aripuanã, aquela divisa com Rondônia, divisa com o Amazonas. Lá se impera o extrativismo. E está realmente colocando fim a esse potencial do extrativismo. As nossas reservas florestais, o nosso potencial florestal, a Amazônia em si, precisa de um controle melhor. Eu acho que o Gilvan viria a contribuir com essa evitar a degradação contínua do meio ambiente. Doutor Zucchini, esse projeto está em que pé? Já está pronto? Já vai ser enviado para avaliação coletiva? Ou como é que ele está agora? Ele está em discussão. Nós iniciamos discussão com o secretário Bustamante. Já entramos em contato com a presidente da SEMA, secretária Mauri, e concluído esse projeto, dentro de um prazo aí de 10, 15 dias, ele será levado à discussão com o governador. Bom, trocando de assunto, eu quero abordar com o senhor a questão dos cartórios, rapaz, que parece que agora, de um tempo para cá, tem se transformado em verdadeiros guarda-chuvas, né? Ali se faz muita coisa, até a absorção aí de denúncias no amparo à mulher, né? Denúncias contra a violência doméstica, a violência contra a mulher, e um monte de outros assuntos e os serviços. Quer dizer, a utilidade dos cartórios, ela se elevou à quinta potência e tá. Eu queria que o senhor discorresse, eu sei que o senhor é entusiasta disso, inclusive, que o senhor falasse sobre... Olha, eu tenho uma visão que o cartório ele tem que servir o cidadão. Para isso existe o cartório, para servir o cidadão. E nós entendemos que ele pode prestar muito serviço para que seja exercida a cidadania. Eu poderia dizer, inicialmente, que nós baixamos já regramento para que toda maternidade se expeça o registro civil. Não há mais necessidade de você se dirigir a um cartório de registro civil para registrar o nascimento de uma criança. Obrigatoriamente tem que sair registrada a criança lá da maternidade. Esse eu acho que foi um avanço. O segundo avanço... Já é realidade hoje. Já é realidade. Foi a possibilidade do cartório expedir o RG. Embora tenha aí havido uma modificação da carteira de identidade, mas vai haver as adequações e nós temos projeto piloto, 5 cartórios que aderiram a isso, porque tinha que fazer a capacitação, adquirir equipamentos, mas já é uma realidade também em Mato Grosso e nós vamos estender a todos os cartórios, todas as serventias. Nós temos também já aplicado a recomendação do CNJ daquele projeto, como que chama o projeto? Campanha Sinal Vermelho, que é de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. Que é aquela do X? É aquela do X. Basta ela se dirigir a qualquer cartório, com o X na mão, ela vai ser atendida pelo tabelião ou pelo registrador, e ela vai ser acolhida e encaminhada às providências. Olha só a importância disso aí. Você sabe que no cartório, às vezes, há todo aquele procedimento, né, de transferência de bens e tudo mais. E pode haver alguma situação aí de coação ou de algum tipo de ameaça. Numa situação como essa, aí vem isso que o doutor Zucchini está falando.
uma mulher se sentir ameaçada ou numa situação como essa, com X na mão, ela já vai ter... E o funcionário do cartório já vai estar atento. Já está devidamente preparado para tomar as providências devidas. Olha a importância disso. E também com relação à videoconferência. Já através de provimento da corregedoria já foi autorizado o casamento por videoconferência também. Eu entendo que isso aí vem atender aqueles que realmente estão em possibilidade de contrair um matrimônio, mas pretende casar e pode ser feito por videoconferência. Essa eu não sabia, não. Meu Deus, nós não vamos parar, meu Deus. E nós criamos também já a plataforma chamada e-notarial. Você pode lavrar a escritura sua em qualquer cartório do estado de Mato Grosso. Para facilitar, e-notarial. Notarial. Então, eu acho que nós temos que caminhar de conformidade com os anseios da sociedade. Nós somos prestador de serviço. Embora o magistrado é considerado um agente político, ele é um prestador de serviço para o cidadão. Verdade, importantíssimo isso aí. Um negócio do casamento que eu não sabia, Lorenberg. Imaginou um casamento por virtual? Senhor Lorenberg Alves, você aceita fulano? Se bem que isso aí é parte mais do religioso, mas tem essa história também, né? Mas que bom, se é para avançar, eu acho que vai funcionar, né, isso, né? A questão eu tenho certeza que vai funcionar. Porque tem esse pessoal que mora de forma... mora no exterior, vamos falar, no Japão, é comum o descendente nipônico ir para o Japão e querer casar com a brasileira aqui, que deixou a namorada aqui. Só o compromisso que não pode ser virtual, né? E nem o beijo, e nem aquelas coisas. Então, você tem que entender que a evolução é essa, meu cara. Não tem como fugir aí da... Lorenberg, e aí? Desembargador e corregedor, o nosso amigo telespectador que está acompanhando para e passo toda a conversa que o senhor está nos trazendo, todos os assuntos, provavelmente ele deve estar fazendo a seguinte pergunta: o poder judiciário não é mais aquele poder judiciário de décadas e décadas atrás, onde se criou uma redoma de vidro, e nessa redoma de vidro a imensa maioria da população nem sequer aproximava. Do jeito que o senhor está falando, tudo que a tendência do poder judiciário cada vez mais próximo do cidadão, até para servir melhor a esse cidadão, o telespectador que está nos acompanhando está simplesmente implodindo essa redoma de vidro que ele criou, ou que nós criamos. É isso mesmo? A minha reflexão está correta ou não está correta? Sim, eu acho que o magistrado ele é respeitado quando ele oferece um serviço de qualidade, uma prestação jurisdicional de qualidade e de forma célere. Esse é o maior respeito que ele pode obter da sociedade que ele vive. Não é se colocar numa redoma e de forma diferente. O magistrado ele tem que se pautar por uma conduta ética, ser um cidadão exemplar e também, como prestador de serviço, oferecer um serviço ao cidadão de qualidade e de forma rápida. Ele não vai deixar de ser respeitado se ele tiver uma conduta ilibada, se ele tiver um comportamento sem realmente ressalvas. Ele vai ser... Porque o magistrado ele tem que integrar a sociedade que ele vive para saber de que forma ele pode ser útil. Se ele viver alheio à sociedade, ele vai ser uma máquina. Ele vai ser uma máquina para sentenciar. Lê do engano que aqueles que pensam que o magistrado ele só é juiz fechado num gabinete. Isso não existe mais. Ele tem que conviver com a sociedade. Interagir, né? Que espera dele realmente um juiz de conduta ilibada, um juiz cumpridor dos seus deveres e que ofereça um serviço de qualidade e celeridade. É isso que a sociedade está esperando do magistrado. Ok. O Opinião vai dar mais um tempinho aqui, para mais um break comercial, não é? E na sequência,
a gente retoma aqui a entrevista com José Zuquim Nogueira, corregedor do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. É um instante só. Ok, a gente retoma aqui, nesse instante de entrevista ao vivo, com o desembargador José Zuquim Nogueira. O doutor José Zuquim é o corregedor geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Né? Estamos aqui tendo algumas informações que eu particularmente fico surpreso, porque como é que a informação, né? Como que ela enriquece. E é bom quando a informação vem diretamente da fonte. E a fonte, nesta noite, é o doutor Zuquim, que está aqui firme. O senhor passou de boa, né, nessa pandemia aí, não teve nenhum tipo de... Porque, assim, você sabe, qualquer um poderia, né? Agora, graças a Deus, que está baixando a poeira, mas houve um tempo, até no TJ mesmo ali, os servidores ali, muita gente infectada. Mas... graças a Deus eu fui abençoado, né? Amém. Eu consegui, até o momento, estar imunizado, né? Também quantas doses você tomou? Eu tomei 3 doses. 3 doses. Se vier mais uma... Se vier mais uma, eu sou candidato. Se vier a quinta, eu sou candidato. Tô na fila. Tá certo, tem que se proteger realmente. Vou pedir para o Lorenberg abrir de novo aqui o bloco de perguntas, por favor, professor. Antes de falarmos sobre o padrinho, a questão da adoção, desembargador, tem uma questão aqui que eu gostaria muito de ouvi-lo. Mas antes, eu gostaria de citar aqui um trecho que o senhor falou no dia 2 de maio de 2016. O senhor disse o seguinte: quando o trabalho dos juízes ou dos juizados especiais teve início no Estado, éramos apenas 6 juízes. Praticamente não existia demanda nos juizados. Hoje, nós temos juizados nas 79 comarcas, com 83 juízes jurisdicionando nas unidades. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desse avanço desses juizados. Os juizados especiais, eles, no nosso estado, foram criados por uma lei estadual. E assim funcionou por aproximadamente um ano e meio, até que veio a Lei 9.099, que é a lei federal, que definiu os juizados, disciplinou como funcionaria os juizados, tanto civil como criminal. No início, nós éramos realmente em 6 juízes. Foi quando da extinção do juizado de pequenas causas, do qual era coordenador desses juizados o falecido desembargador Leopoldino do Amaral. Os juízes das varas prestavam serviço até 5, 6 horas da tarde e depois iam aos juizados de pequenas causas e exerciam a jurisdição. Só que o juizado de pequenas causas não podia executar as suas decisões. As decisões tinham que ir para o juizado, que tinha jurisdição. Com a criação desse juizado, por lei estadual e posteriormente por lei federal, aí nós tivemos a condição de avançar em todas as comarcas do estado. Alguns não teve como instalar o juizado e o desembargador Zé Ferreira, vendo essa dificuldade, ele delegou a jurisdição, tanto para a Justiça Comum como para o juizado, algumas varas, mas passou a funcionar o juizado em todo o estado. E esse avanço, ele se deu em razão da facilidade de acesso do jurisdicionado ao judiciário. Primeiramente, sem custas. Os juizados foram criados para as demandas chamadas demandas reprimidas. São aquelas de menor potencial, aquelas de custo menor, que realmente inviabilizava se fosse postulado na Justiça Comum. E o anseio da sociedade era tamanho, e a cultura que se criou de delegar os seus problemas ao judiciário
fez com que houvesse realmente um aumento enorme que nós não esperávamos nos juizados. Hoje nós temos os juizados praticamente alguns sob controle, mas alguns abarrotados. Também está dentro da nossa programação, até o fim da gestão, criarmos também um núcleo para atender os juizados. Colocarmos alguns juízes para essas demandas que estão paradas lá nas comarcas de primeira e segunda. Porque o juiz, geralmente, ele procura atender as medidas urgentes da Justiça Comum, aquelas outras mais complexas da Justiça Comum, e os processos de juizados ficam nas partilheiras. Então, essa nova modalidade também de núcleo dos juizados, que está dentro da nossa programação, viria atender... Um núcleo para atender os outros demais juizados. Os juizados todos, os núcleos de juizados. Então, o juizado teve um avanço, conforme diz. E te digo, professor, sem medo de errar, que o nosso Poder Judiciário hoje decide mais do que entra no sistema. Nós temos as metas do CNJ em decidir mais do que entra. Por fim, mais do que aquele que se inicia. E a gente está conseguindo isso. Tanto é que nós recebemos aí, no ano passado, prêmio, né? Em razão do esforço dos servidores e dos magistrados, não podemos esquecer que o mérito também são dos servidores. Os servidores é que contribuíram maciçamente para isso, o selo ouro. E estamos aí em busca do selo diamante. Se Deus quiser, hoje nosso Tribunal de Justiça é referência nacional nos avanços e também em produtividade e naqueles requisitos, nas metas do CNJ. Doutor, eu preciso de trocar de assunto aqui, porque estamos no último bloco e eu não posso encerrar o programa sem abordar a questão da adoção. Tem o projeto Padrinho, lá no Tribunal de Justiça. Queria que você discorresse sobre ele, porque uma das alegações que vigoram até hoje, né, que são sempre apresentadas, é a burocracia. Mas assim, eu queria que você desse uma palavra aí de informação e também de esperança para que as pessoas que queiram adotar, como que devem fazer, como podem contar, por exemplo, com o Tribunal de Justiça. Bom, quando eu assumi a corregedoria, foi convidada para fazer parte da equipe a doutora Cristiane, juíza da capital, tem um perfil moldado para esse tipo de atividade, e uma das suas primeiras providências, uma vez designada para controle do nosso judiciário no Estado, da situação de menores em fase de abandono e vítimas de maus tratos, em risco. E feito esse levantamento, também pela SEJA, que é o Departamento da Corregedoria, nós constatamos que precisávamos avançar, não só no processo de adoção, mas ter um controle efetivo desses processos em andamento em todo o estado de Mato Grosso. Feito esse levantamento, então se criou algumas situações para realmente melhorar a situação desses menores. Uma dessas melhorias foi a instituição do projeto Padrinho, que existe padrinho em 3 modalidades. A primeira modalidade é o padrinho efetivo. É aquele que pode ir lá numa entidade, escolher uma criança e passar com essa criança um fim de semana, um feriado. Ele é considerado padrinho efetivo. Por que isso? Porque eu acho que assim a criança vai sentir, na verdade, o que é a família constituída, o que é carinho. Não que ele não receba isso numa entidade onde ele está internado, mas aquela servidora ou aquele servidor que vai atender o menor durante o dia, deu o horário de expediente, ele vai embora. E a criança fica lá,
às vezes sozinha. Naquele vazio, né? Naquele vazio. Não há que se falar em formação de personalidade, não há que se falar realmente que a criança vai conhecer limites no seu desenvolvimento se ele não conviver com uma família constituída. Então, essa é a primeira modalidade do padrinho efetivo. A segunda é a modalidade do padrinho prestador de serviço. É o empresário, é o comerciante que vai possibilitar àquela criança o aprendizado. O aprendizado, seja para manuseio de uma ferramenta, seja para desenhar, seja lá qual for, corte de cabelo, seja lá o que for, mas ele tem a possibilidade de conhecer o que é uma atividade. E a terceira modalidade é o padrinho provedor. É aquele que quer contribuir de alguma forma com roupas, quer contribuir de alguma forma com material escolar dentro daquela entidade. E eu acho que isso é uma atividade primordial da corregedoria que quer a melhoria do cidadão. Se eu penso que nós somos prestador de serviço para o cidadão, nós temos que estar voltado também para o social. E temos também uma outra atividade pela SEJA, que é a da adoção. E a doutora Cristiane faz isso com muita mestria, o controle dos processos em andamento, aqueles mutirões de audiência, inclusive para resolver a situação do menor. A adoção, ela busca colocar em condições a criança, a doutora Cristiane, através da sua atividade, em condições de ser adotada. Facilitar a adoção. Fazer com que os processos dessas crianças em estado de abandono ou em situação de risco termine. Ou ela retorna para um lar, ou ela é colocada em outro lar. Ótimo. Então, essa atividade eu acho importantíssima também e valorizo muito, que é direcionada à sociedade. Eu gostaria de continuar aqui, noite adentro, falando mais sobre esse trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Tribunal de Justiça, em especial pela Corregedoria, mas temos o tempo de rede aqui, e nosso tempo, infelizmente. Eu queria falar aqui, inclusive, não deu tempo, rapaz, de falar também aqui desse trabalho que considera a ordem cronológica dos processos, aquele negócio de passar processo lá anterior, processo chegou agora, então tem também essa tensão lá no Tribunal de Justiça. Eu queria tanto falar sobre isso aí, mas não tenho tempo e o Dorileu vai ligar aqui me dando bronca e eu vou ter que... Bom, eu agradeço demais aqui ao doutor José Zucchim. É bom ter assunto aqui de sobra, porque a gente logo vai estar convidando mais uma vez para ele voltar aqui, né, e nos dar mais esse banho de informações aqui da nossa corregedoria. Muito obrigado por ter vindo, o Opinião está muito honrado de recebê-lo essa noite aqui. Eu que agradeço a oportunidade e estarei sempre à disposição lá na corregedoria, em qualquer lugar, para atender o chamamento de vocês. Professor, quero registrar a minha satisfação em revê-lo, com saúde. E Paulo, muito obrigado também, mais uma vez. A gente te agradece aqui, eu também agradeço a Raniele, que dá comunicação lá, e a turma toda lá, a Camila, que está aqui, a Vanessa, eu não sei se eu falei certo o nome do pessoal, né? Camila, Vanessa e o Raniele. E também ali ao caríssimo coronel, qual que é o nome a Ângela que é a filha a Ângela Zucchim, filha aqui do desembargador. Quem que está ali, me fala o nome que eu notei aqui. Coronel Tiago Gustavo e o Sargento Gustavo. Obrigado a vocês aí da segurança também aí. Dorenberg, a gente se encontra amanhã, não é? Até amanhã. Amanhã é sexta, não é? Quinta. Não, amanhã é quinta, amanhã é quinta. Não sextou ainda. Não sextou ainda. Amanhã a gente entrevista a deputada federal por Mato Grosso, professora Rosa Neise, do Partido dos Trabalhadores. Vai ser uma das cabos eleitorais aí do Lula, se o Lula vier a disputar realmente. Às 7h30 da noite, Rosa Neide do PT, no Opinião, aqui ao vivo com você. Até lá, fica bem, fica com Deus também.